Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Jair na Lata. Eu vim falar sobre o termo muito utilizado contemporaneamente, que é a ideologia. Ideologia que nos refere a pensamento. Bom, o termo ideologia ele é muito usado na política, né? Quem nunca escutou? O cara é de ideologia de direita, aquele cara lá é de ideologia de esquerda. Aquele ali não tem ideologia nenhuma. Então, o termo ideologia ele foi criado lá na Grécia Antiga, século IV a.C., por um senhor, um gigantesco filósofo chamado Aristóteles. E no período contemporâneo, por um francês chamado Destuit. Destuit, ele formulou o que seria o conceito de ideologia para o nosso período contemporâneo. Segundo ele, a ideologia seria um modo de compreender e organizar, tá entendendo? Historicamente, as ideias formuladas pela sociedade. Tá entendendo? Então, a ideologia está muito relacionada à ideia. Ideia de direita, ideia de esquerda, sem ideia. Ou outros tipos de ideia, porque a ideologia é um conceito amplo. É um conceito amplo. Você está me entendendo? Então, só estou colocando assim, nessa maneira sucinta, para as pessoas poderem entender. Então, o que acontece? A ideologia tem muito uso na política. Então, muitas pessoas escutam falar, mas não sabem ao certo o que acontece. Então, a palavra ideologia é atribuída a ela as ideias e percepções do mundo externo. Quer dizer, logicamente que cada sociedade em seu local, em seu habitar, com certeza lá vai ter uma ideologia, com certeza lá vai ter um modo de pensamento. Então, essa maneira de pensar, ela pode ganhar uma conotação mundial. E essa conotação mundial são as ideias, são vários tipos de ideia, são vários conjuntos de ideia. Você está entendendo? Tem aí o senso comum, conjunto de ideias. Pronto, morreu a nota. É aquilo que a pessoa pensa. Tá entendendo? Fica uma coisa assim mais sucinta, mais resumida. Então, o que acontece? Vamos dar aqui exemplo de ideologias. Temos a meritocracia, que é uma ideologia que você vai ter que colocar uma crítica em cima da meritocracia, porque, na verdade, para o nosso Brasil, a meritocracia não existe. Você está entendendo? Existe meritocracia entre ricos. Entre ricos existe a meritocracia para alçar a cargos melhores, a profissões melhores. Aí tem, porque eles têm condições de bancar, tem poder financeiro para isso. Então você tem a ideologia de gênero, tem a ideologia capitalista, a ideologia liberal, a ideologia conservadora, comunista, anarquista, a ideologia democrática, a ideologia nazista que está aí no Brasil agora de uma forma diferente, com a roupagem diferente, como o próprio Saramago disse na sua eterna frase, a fascista que também está aí, basta as pessoas compreenderem a maneira com que as pessoas estão se portando nessa cisania política que se tornou o Brasil. Está entendendo? E existem outras ideologias. Então, a ideologia é o modo da pessoa pensar, é a ideia. Aí a pessoa fala assim, ô Jair, mas Karl Marx era contra a ideologia. Sim, Karl Marx era um materialista. Ele não achava correto o termo ideologia. Para ele, o que importava para Karl Marx era o material, era a análise daquilo que acontecia na sociedade. Como se diz, né? Ele gostava de ver, é o famoso ver para crer. Ele não gostava de ideologia, por isso mesmo ele fez aí vários trabalhos na área e contrapôs Hegel. Então, Karl Marx ele é materialista e contra a ideologia. E hoje você tem o quê? Uma ideologia comunista, uma ideologia marxista, que é a maneira que o senhor Karl Marx pensava e que é tão criticada e que é tão louvada por segmentos da sociedade brasileira
e mundial. Eu achei que dessa maneira seria um ponto importante para a gente começar a discutir outros assuntos relacionados não só à política, mas ao social, parte econômica, política, tá entendendo? A sociedade em geral. Se faz necessário entender a ideologia. Terminando esse vídeo, eu vou falar a frase de Destutt. A ideologia serviria para compreender e organizar historicamente o conjunto de ideias formuladas pela sociedade. Então, uma boa noite, já aí na lata.